Olá, boa noite! Está começando mais um painel regional, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos recebendo dois convidados especiais. João Carlos Mosteiro Carvalho, ele que é CEO da Audaz, é formado em Comunicação Visual pela Universidade Mackenzie e Arquitetura pelas Escolas de Belas Artes de São Paulo. É fotógrafo, artista plástico, músico e tantas outras especializações aí. Ao lado dele está Ismar Tafarello Zanetti, ela que é formada em Publicidade e Propaganda pela PUC Campinas e tem também pós-graduação em Marketing pela FGV. Ismar tem muita experiência em comunicação, atuou aí na gestão de campanhas publicitárias para clientes como Boticário, Lojas Americanas, Johnson & Johnson e outras marcas aí famosas. Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença de vocês que estão aqui também representando a APP Campinas, né? Muito obrigada, você também pelo convite. Obrigado. Prazerzão aí estar aqui. Obrigado por receber a gente. Que bom. Vamos bater um papo hoje para falar de marketing digital, marketing, propaganda, publicidade, enfim, tudo que envolve aí esse mundo que, assim como tantas outras áreas, sofreu aí uma alteração direta por conta da pandemia, né? A gente percebeu que nesse período aí que nós passamos, né, da pandemia, esses 2 anos e meio um pouco mais intenso, muitas coisas mudaram. E essa migração para o interior ficou muito bem claro, né? Não só no setor imobiliário, por exemplo, que acabou mudando esse consumo, né? Mas no marketing também, porque a gente teve aí muita gente que ficou em home office e descobriu que poderia morar em outra cidade, não precisaria ficar, por exemplo, nas grandes capitais, vieram para o interior e aqui descobriram ótimas agências de publicidade, né? Como é que vocês enxergam essa alteração no mercado? Eu acho que é uma coisa natural, porque veja bem, os grandes clientes, eles sempre estiveram no interior, né? A gente no Brasil, acho que foi por conta quando a corte portuguesa veio para o Brasil, ficou aquela coisa, aquele negócio de você achar que só era bom o que tivesse na capital, que tivesse na cidade grande. E isso permaneceu até um pouco antes da pandemia, né? Houve um êxodo das pessoas do interior indo para a capital em busca de oportunidade. Mas você vê que foi aqui no Brasil, porque eu imagino que por conta disso. Nos Estados Unidos, por exemplo, você vê o Walmart, que é o maior varejista do mundo, a sede dele é em Bentonville, que é uma cidadezinha no interior do Arkansas. A Apple, ela fica em Cupertino, é uma cidade também no interior da Califórnia, né, no Vale do Silício. Mas aqui a gente tinha essa coisa, essa cultura, né? Essa cultura de tem que ser na capital, então a gente tinha grandes agências gigantescas nas capitais e muitas vezes distantes dos seus clientes, porque os clientes estavam aqui na região de Campinas, né, onde estão as grandes indústrias, e todo mundo lá, né, pegando trânsito, vivendo mal, certo? Com estresse, e a pandemia veio ajudar a gente a resolver a coisa, né? Acelerou, certo? E aí a gente está agora numa situação muito mais confortável, eu acho. Eu acho que eu vivi exatamente isso, né? Me formei, trabalhei nas agências do interior e logo que eu me formei eu tinha esse olhar. Eu acho que eu tenho que ir para São Paulo porque lá estão as melhores oportunidades, os melhores salários. Mas também eu acho que a internet também ajudou, né? Contribuiu para esse processo de informação, porque realmente estava lá as melhores oportunidades, o conhecimento era diferente, sempre foi diferente. Até acho que algumas coisas ainda só estão lá, só estão na capital, talvez. Você que está lá, né, vive também a cidade, porque o João é um exemplo hoje. Ele está lá em São Paulo e trabalha aqui para a Audaz, que é a nossa agência que está no interior. Então, eu acho que assim, a internet contribuiu muito, né, para quebrar essa barreira de que, tem que ir para São Paulo, não necessariamente mais. E a pandemia, ela acelerou, né, esse processo, como outros, né? E hoje a gente tem, né, a Audaz tem vários profissionais de outras cidades. Hoje também a gente está num modelo híbrido, que também isso é uma oportunidade, e isso funciona para o nosso negócio. Nem todos os negócios, isso também faz sentido, né? Hoje, para o nosso negócio faz sentido, esse modelo híbrido. E no final das contas, eu acho que
os conceitos, eles não mudam, né? O conceito de cobertura, de audiência, de frequência, eles são os mesmos que a gente trabalhava há 20 anos atrás. Só que hoje a gente tem novas mídias, novos meios, um novo comportamento. Então, aquele cara que estava lá em São Paulo, hoje ele está aqui. E ele consome a mesma mensagem, né, que é produzida lá e a gente também está produzindo aqui. Mudou mais ou menos ali a localização, né? Até por conta dessa questão de busca por mais qualidade de vida. São Paulo a gente sabe que é uma loucura, né? Sim. Tem que gostar muito. Eu confesso que eu já tentei, viu? Não consegui ficar muito tempo em São Paulo, não. Porque além de ser aí, ainda, né, ser a terra das oportunidades, é muito diferente o estilo de vida de quem mora no interior. Quando a gente fala interior, né, a gente está falando de Campinas, pertinho, né, rapidinho você chega, mas ainda assim, o trânsito, o ritmo frenético das capitais, não diria só São Paulo, mas das capitais... É um pouco estressante. E te impulsiona a viver. Ou você entra naquele ritmo, ou você não vai conseguir ficar ali. Então, realmente, a pessoa, além, claro, né, de ter um objetivo, porque eu acho que é isso que nos move, né? Ela tem que gostar dessa loucura toda que é principalmente São Paulo, porque senão não consegue ficar por lá, né? E que bom que a gente tem essa possibilidade hoje de contar com grandes agências que estão aqui, né? E se a gente parar para analisar, uma mente ali mais tranquila até consegue produzir mais, né? Criatividade, que é uma necessidade nessa área, né? Realmente a gente trabalha mais nesse sistema híbrido. Você fica mais ligado no trabalho, né? Você tem mais leve também. Eu prefiro muito, eu prefiro essa vida de interior, vida profissional no interior. Eu acho que tem um conforto, né? Principalmente, não diria só para mães, mas para mães e pais, né? Que têm os filhos ainda em casa. Então, você está ali trabalhando, mas você está vendo aquela dinâmica que está acontecendo ali perto de você, é uma oportunidade. Eu acho também que a gente ganha um certo tempo, sabe? Quando a gente está nesse modelo híbrido. A gente até estava falando um pouco sobre isso, porque o deslocamento, o tempo que você perde para ir, para parar e para estacionar. Então, você tem um tempo. A gente está trabalhando mais, provavelmente, mas a gente está ganhando esse tempo. Então, o sentimento, eu acho que o sentimento é um conforto, né? Você pode levantar aquele tempo que você está no carro, você poderia estar fazendo uma caminhada, sabe? Você está na academia, você está fazendo uma atividade física, ou você está preparando um café da manhã para o seu filho, para o seu esposo, para o seu companheiro. Então, eu acho que tem um certo conforto nessa possibilidade para quem pode. Nem todo mundo, muitas empresas voltando, né? Todo mundo aí voltando no ritmo. O nosso negócio... Ele se dá bem nesse formato. Ele é serviço, né? Então a gente consegue... Ajustar, a gente tem ferramentas também de tecnologia, a empresa tem ferramentas de relacionamento, então tá todo mundo conectado, né? Através das ferramentas, tá todo mundo se falando. É como se a gente estivesse realmente... no mesmo espaço, né, João? Sim. E ali a gente está se falando, conectando, falando do trabalho, cobrando, pautando. Então, eu acho que a tecnologia também, ela contribui. Ela aproxima demais, né? é. Agora, ela também mudou muito a forma de consumo, né? Isso, por conta da pandemia, foi acelerada. Aí o que a gente imaginava, tá vivendo em 10, estamos vivendo em 2 anos, né? Sim. O que fez com que as publicidades também tivessem que se adequar a esse novo modelo. Como é que foi isso para vocês? De repente, porque tudo aconteceu do dia para a noite, já tinha uma tendência, acredito, do mercado, né, para essa área, mas tivemos que acelerar, né, correr atrás aí do tempo que se acelerou. Como é que vocês encaram essa mudança toda na questão hoje de produzir, por exemplo, o material? São várias plataformas. Como a gente consegue atingir todo esse povo que, ao mesmo tempo, hoje aumentou a questão da disputa, né, da atenção, porque a pessoa está assistindo TV, está olhando o celular, se bobear está ali folheando alguma coisa também do lado. Como é que é isso? Já vinha assim, né? Já havia uma mudança, mas a pandemia realmente acelerou esse processo. A gente já produzia muito, né? Vários formatos, mas um modo mais analógico, né?
Agora a gente ficou muito mais digital, sabe? E as plataformas meio que se conversam, os formatos são um pouco diferentes, mas a gente já aprendeu Entende, como é que né? a gente entende, a gente aprendeu como é que a gente, desculpe, como é que a gente chega em cada um, né, em cada momento. É que no final também é assim, a gente trabalha hoje, né? Acho que o cerne também do nosso negócio está muito no conceito da marca. Isso também é uma coisa que não mudou, né? O branding, a ideia, sabe? O conceito principal. Não há inovação ou tecnologia nenhuma que seja maior do que uma ideia, sabe? Do que uma criação. A conversa é a mesma, né? Então, a nossa empresa, ela acredita demais nesse processo de marca, do branding, realmente do pensamento estratégico. Então, o nosso ponto de partida é esse. Dali para frente é um desdobramento, né? E aí você entende um meio, a internet, as plataformas digitais, ela tem um determinado comportamento e aquela ideia vai ser adaptada para aquele formato. Então isso é muito bacana também para esse movimento que a gente está vivendo do interior, porque também a gente achava que esse processo a gente só achava em São Paulo, sabe? Os pensadores, a ideia, a genialidade do processo criativo, da marca, do branding. E não, né? Hoje a gente tem aí os players, nós e os nossos concorrentes que fazem, que acreditam. A nossa empresa está muito pautada nisso, né? No trabalho da marca mesmo, na criação, no posicionamento, no desdobramento, como é que essa marca tem que se comportar. E a gente desdobra. E é muito legal, né? Como que a gente observa, não só no marketing, mas isso talvez no marketing acaba ficando um pouco mais gritante. A junção das gerações, né? A gente tem a sim. galera raiz, né? Do marketing raiz ali. E temos essa galera nova que tá vindo nessa onda aí, Garotada. principalmente de influenciadores, e que por natureza dominam, né? Praticamente muito do digital. Mas aí, às vezes, quando a gente vai ver uma ideia que essa garotada mais nova tem, você para e pensa, fala, nossa, mas isso era um jingle, né? Então você acaba vendo que as coisas elas não são inventadas, elas são reinventadas, né? Elas são transformadas, né? A gente não Sim. cria, né? A gente só transforma as coisas. A garotada tem uma energia fantástica, né? É bem legal. Mas de vez em quando precisa de alguém para lembrar, olha, veja bem, o fundamento aqui é bem esse. Né? Sabe? Mas é super legal. Eu acho que esse processo ele é bem maravilhoso. Para mim, né? Tô beirando aí meus 50, então se deparar aí com esse universo da agência que é uma meninada mesmo, né? Muita gente nova e eles têm uma agilidade muito grande. Isso facilita muito também o processo digital, Verdade. porque eles nasceram na digitalização. Eles são então, digitais, do berço. Totalmente. É muito rápido, sabe? Como é que a gente faz, né? Eles já Não se foram. preocupe, eles vão já saber. fizeram. Eles já fizeram. Então, é um processo riquíssimo, na verdade. A gente consegue, é uma forma da gente acompanhar aí essa mudança, né? Revolução, talvez. Mas é comunicação ainda, certo? É sempre comunicação. É de gente para gente, gente Sim. falando com gente. Isso é assim há milênios, né? É uma troca, né? Ó, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e na volta, inclusive eu quero falar mais a respeito da questão da comunicação de gente falando com gente, porque eu acho que talvez essa seja uma necessidade no futuro aí, as pessoas aprenderem a falar com as outras, né? No digital todo mundo vai estar dominando, mas às vezes eu vejo que muitas vezes as pessoas estão perdendo essa capacidade de se comunicar. Mas esse é um assunto para daqui a pouco, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, não sai daí que já já a gente está de volta. Intervalo bem rapidinho, já estamos de volta aqui no nosso painel regional e a gente falava de comunicação, porque a publicidade
é uma comunicação, né? A empresa se comunicando ali com o cliente e essa troca acontecendo de maneira vantajosa para os dois lados, né? Assim que deve ser. Agora, a gente vê que nas redes sociais as empresas conseguiram se aproximar dos clientes, porque ali conseguem conversar. Antigamente a gente via aquele anúncio só na TV e quem estava em casa jamais conseguiria mandar uma mensagem, falar às vezes com alguém, né, de algum setor, a não ser pelo saque, né? Que também nem todo mundo tinha telefone naquela época, né? E hoje não, hoje ali numa rede social, às vezes você consegue conversar com várias pessoas de vários setores na empresa. E isso é muito legal, né? Fez com que essa relação ficasse mais próxima. E claro que teve que fazer parte aí desse combo todo da publicidade também, né? E entrar nesse pacote, né? Isso mudou radicalmente, né? A relação das marcas com os consumidores. Porque antigamente você simplesmente dava uma ordem, né? Olha, é isso, compre e acabou. Agora não, agora o seu cliente, ele não só fala com você, como fala com seus outros clientes. Então é uma coisa muito mais delicada, né? Você tem que respeitar, você tem que ouvir, você tem que entender o que está acontecendo, sabe? Você tem que... a relação é outra. E eu acho que mudou para melhor nesse sentido, tá? É lógico que, como toda nova tecnologia, tem aqueles pequenos problemas e tem os efeitos colaterais que são um pouco danosos às vezes. Mas eu acho que a relação mudou para melhor, entre todos. E essa relação também, né, dessa proximidade com o público nas redes sociais, por exemplo, que eu acho que fez com que o surgimento dos influenciadores, até então um termo desconhecido para muita gente, hoje a empresa ela investe numa grande mídia, mas também investe naquele influenciador local, que vai realmente captar esses clientes para eles, né? É uma profissão, né? Se tornou uma... entrega, né? Essas pessoas entregam ali uma prestação de serviço e são remuneradas por isso, né? E eles influenciam mesmo, né? Tanto a gente chama de nano às vezes, né? O nano influenciador, que é uma coisa bem micro mesmo, que ele existe, ele está ali, assim como os grandes. E um pouco nessa linha que o João colocou, né? Eu acho que por muito tempo as empresas determinavam o mercado. Agora não, né? Os clientes determinam e aí eu acho que tem uma troca que ela é mais verdadeira. A gente também tem um projeto dentro da Audaz que também era um desafio para as grandes corporações, principalmente para as empresas com produção, né, com fábricas, de fazer a comunicação chegar naquela ponta. Então tudo era analógico, né? Era o cartaz, era o folheto ou era a liderança. Agora a gente mesmo tem um projeto dentro de casa que é tudo digital, então a corporação consegue falar com aquele cara lá do Nordeste que tem uma planta, que tem uma fábrica, que ele recebe no celular, ele autoriza aquela comunicação. Então, sem dúvida, em todos os sentidos, a marca certamente está ali, ó, próxima de verdade, né? Barreiras foram quebradas. E as distâncias encurtadas. Encurtadas, né? Pois é. Está todo mundo muito juntinho agora. E a gente também vê, né, que esse movimento de influenciadores, cada dia que passa, vem de fato influenciando novas pessoas que querem ser um influenciador digital. Muitos acabam sendo atraídos aí, inclusive, pelos presentes, né? Sim. Acreditam que, vou fazer uma publicidade, vou ter os recebidos, mas não é só isso. O influenciador, até mesmo para a gente poder dar uma dica para quem está em casa e talvez pensa em ser um influenciador digital, ele é um prestador de serviço. Ele está entregando ali, né, o serviço dele e não é só receber mimo, né? É ter um pagamento efetivo por isso. É remunerado sem dúvida. E como que as pessoas podem dar o primeiro passo, por exemplo, para ser um influenciador? É ter número de seguidores, é ter engajamento, é ter curtida e comentário nas suas fotos. O que faz uma pessoa ser um influenciador? Eu acho que, primeiro, antes de mais nada, tem que ter talento. Aliás, para tudo na vida, né? Quem tem talento vai dar certo se conseguir estudar e se aprimorar e chegar lá. Acho que talento é básico. E se você tem desenvoltura ou você tem algum conteúdo, sabe, que consiga passar de maneira interessante para muita gente, você acaba criando uma audiência. E o que a marca está comprando, na verdade, é a audiência, certo? Se você tem uma audiência, por exemplo, entre jovens, ou
sei lá, adolescentes. Então, as marcas procuram a sua audiência. E não tem receita. Na verdade, é talento, é muito trabalho, porque parece ser uma coisa assim fácil, né? Ah, não, eu viro influencer, gravo aqui uns vídeos, vou lá e... Não, é trabalhoso, como tudo na vida. Para fazer qualidade, direito, né? Para fazer direito Sim. dá trabalho. Exige estudo e dedicação. Eu acho que tem que começar, né? Eu acho que tudo é um exercício, né? Tem que experimentar, entender se tem uma aptidão para aquilo, né? Se é uma coisa que vai fazer e que vai ser feliz. Então, claro que a audiência, né? O número, o like, não vem da noite para o dia. Né? Requer aí um esforço de trabalho, de entendimento, de talento, de um bom conteúdo, ou de um conteúdo divertido, enfim. Mas eu acho que tem que começar de qualquer forma, sabe? E hoje as empresas têm por exemplo, quando as empresas chegam até uma agência de publicidade, existe aí nesse plano, né, que vão estudar para colocar essa empresa no mercado, uma possibilidade de buscar influenciadores, é a agência que busca esses influenciadores. A gente falou agora dessa migração aqui, né, para o interior, das empresas, das grandes marcas. O que vocês analisam, né, para sugerir à empresa um influenciador, ou às vezes é a própria empresa que sugere para vocês, ou o influenciador que às vezes, né, procuram vocês? Como que é esse caminho? Funciona, na verdade, como análise de mídia, né? Como sempre foi feito, quer dizer, é mais um canal de mídia que você vai buscar. Então, de repente, até a marca pode ter um interesse. Ah, não, eu gostaria muito que fulano fosse meu porta-voz, mas às vezes essa pessoa, né, esse personagem pode não combinar com o seu produto ou com a sua marca, entendeu? Ou não ter a audiência que você precisa. Então, a gente estuda, faz uma análise, dependendo da marca e do produto, e vai buscar possibilidades de mídia, que incluem todos os tipos de mídia, inclusive o influenciador. Sim. E aí Hoje vocês encontram essas pessoas, Isso. são os olheiros aí dos influenciadores. E hoje você já tem algumas empresas específicas elas de mapeiam influenciadores. Eles mapeiam. A gente está num projeto exatamente com essa característica. Que legal. São lojas espalhadas por todo o interior. Eu preciso de uma influenciadora em Boituva. Um exemplo. Essa empresa, ela busca, ela faz a captação das pessoas, dos influenciadores, ela busca ali no mercado. Então, tem umas empresas específicas, cuidando dessa rede de influenciadores. Quer dizer, é só começar, é só estar aí no mercado que uma hora ou outra você vai ser encontrado, será né? descoberto, Será certeza. descoberto. Agora, a gente, além dessas mudanças, né, que nós fomos nos adaptando aí com esse passar dos anos, aí desses 2 anos e meio de pandemia, a gente já está mais uma vez, né, porque o mundo não para, movimenta o tempo todo, diante de uma nova realidade. Quais são as expectativas para os próximos anos? A gente tem o metaverso surgindo, né? Aliás, já surgiu, mas ainda está, né, evoluindo ali. É uma tendência realmente? Como é que isso já está sendo visto por vocês na área de publicidade e propaganda? E quais são as outras expectativas para os próximos anos? O que a gente pode esperar? Tudo pode acontecer, e cada vez mais rápido. O metaverso é interessante, porque agora ele é feito pelo Zuckerberg, né, que tem todo aquele poder, mas algumas pessoas se lembram do Second Life, que era um metaverso de antigamente, que era durinho, difícil, meio que não deu certo por falta de tecnologia. Tecnologia hoje nós temos, certo? Avançamos muito. Mas o metaverso ainda é uma coisa meio estranha. O que acontece? Você tem que estar no metaverso, você tem dinheiro, sua empresa, sua marca pode. É bom porque mostra que você está no topo da tecnologia, você é uma empresa avançada, uma marca, né, poderosa. Agora, é difícil você usar o metaverso exatamente como ele se apresenta. A gente tem que descobrir nichos dentro do metaverso. Agora, o que ajuda muito é a tecnologia que se desenvolve a partir desse novo produto, né? Por exemplo, o treinamento agora em VR, a gente tem até um projeto com um dos nossos clientes, ele só é possível hoje por conta dos avanços para o metaverso.
Por exemplo, você fazer um treinamento para pessoas usando aquele óculos, né, de realidade virtual, e você poder mexer em coisas, sabe? Aprender a construir, desmontar, consertar, sabe? Isso Educação, né? Exatamente, Você vai a no pilar educação de à educação. distância. Fantástico. A educação à distância vai se valer muito dessa Sim, tecnologia. A possibilidade de experiências, isso, né? Exato, né? Eu acho que assim, tem os futuristas aí, né, que fazem as previsões. A gente acredita que vai mudar, né? As coisas vão realmente se transformando e a gente está vivendo, né, essa transformação toda. Eu acho que vai ser sempre um conjunto de todas as coisas, né? Todo mundo diz, né, sempre diz que a TV ia morrer, o rádio ia acabar. E no fim... Podcasts, né? Hoje em dia. O podcast é um rádio, né, sim, gente? Sim, estamos mais fortes do que nunca, né? É uma releitura, né, que a gente sim. vem acompanhando, Então eu né? acho que a gente vai... Que bom, né? Acho que tem as coisas... Vamos olhar para as coisas boas, né? O importante é a gente sempre ter em mente que a tecnologia, ela nunca vai substituir pessoas, né? Não. Porque talvez não. esse seja o medo de muita gente, né? Ela Como foi o existe- medo da TV, por exemplo, da rádio, né? Do rádio quando surgiu a TV e vice-versa, agora da Isso. internet. Mas pessoas, por mais que, né? Ninguém é insubstituível. Mas o ser humano, ele nunca vai ser substituído pela tecnologia, né? Eu acho que é uma Como a criação, complementação. sabe? É como a ideia. A Isso. tecnologia não vem, né? A Mesmo ideia- com a AI, né, que usam agora, a inteligência artificial, mas nada substitui a pessoa, o homem. E continua sendo gente com gente. Gente fazendo pra gente falando com gente. E vai continuar sendo assim. Com muita tecnologia, muito mais do que a gente imagina. Sim. Mas continua gente falando com gente. É uma junção, né? Eu acho Sim. que é um aperfeiçoando o outro, né? Mas nunca essa substituição, né? Talvez algumas carreiras deixem de ser necessárias por conta do avanço da tecnologia. Mas estão surgindo milhares de novas outras, né? Que vão precisar de pessoas. Sim, sem dúvida. Eu tenho ouvido muitas mães falarem: ai, nossa, meu filho está muito perdido, né, na época do vestibular. E alguns até fazem uma faculdade, começa outra. E eu acho que isso tem a ver com a diversidade, sabe? Com todas essas possibilidades de trabalho, de carreira que hoje estão disponíveis. Então é isso, né? Talvez algumas deixem de existir, mas muitas outras vão surgir, né? Até porque a gente teria gente para tudo, esse tanto de carreira que a gente tem surgido aí. Realmente Não é? seria, agora, né, a troca. E agora, mais do que nunca, vale aquele ditado, né? Se você faz o que você gosta e ama, você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Então agora é o momento, sabe? Vamos fazer uma coisa que a gente goste muito de escolher, fazer, né? E pronto. São É N isso. possibilidades, Sim. ninguém está limitado mais, né? Sim. E isso é muito bom, realmente, a gente ver que temos todas essas possibilidades. Amplo, né? Muito mais amplo. E que bom que a tecnologia e a internet faz com que essas possibilidades cheguem em lugares que antes não chegariam, né? sem Então, dúvida. realmente, é algo muito legal, realmente. Não tem nada o que temer, né? Ficar com medo de que a profissão vai deixar de existir. Claro que vale aí você ficar antenado no mercado, é né? isso. Opa, peraí, deixa eu ver. Até surgiu uma outra coisa, eu acho que eu gostei mais disso. Hoje ninguém mais é obrigada a ficar numa carreira a vida inteira, trabalhando ali por obrigação, né? E aí tendo estresse, doenças aí causadas, né? Por tanto problemas que a gente vê. Hoje não, né? A gente pode trabalhar de uma forma mais leve, né? Pode e e deve. Acho que a gente teve um tempo que você escolhia aquela carreira, tinha que seguir, Pronto, né? acabou. né? E... Tava condenado, né? Acho que nem tinha uma consciência da condenação, mas, agora não dá mais pra mudar. E vinha de pai Já pra tô- filho, né? Isso, Sim, às uma vezes nem era sua educação, né? Alguém escolheu por você. Exato. Sim. Eu acho que o próprio exercício do empreender, sabe? O home office, a tecnologia, ela vem para gerar empreendedores, novos empreendedores. Com novas ideias. Novas ideias, trabalhando realmente de um outro jeito. Eu acho que isso... É um admirável mundo novo mesmo. E a gente tem que aproveitar. Exato. Sim. A gente viu aí na pandemia o quanto somos frágeis, né?
Claro que a morte sempre existiu, mas parece que nesse período da pandemia ela ficou mais palpável, né, para muita Ela ficou gente. na esquina, né? E aí a gente percebeu que a gente tem que viver, né? Tem que aproveitar o sem tempo que nós dúvida. estamos aqui. Ninguém sabe até quando, mas enquanto estiver, vamos ser felizes, Sim. né? Sem Para que dúvida. sofrer? Gente, ó, o nosso tempo acabou, o nosso bate-papo foi muito gostoso. Eu acho que a gente pôde esclarecer aí algumas dúvidas de quem está pretendendo seguir nessa carreira. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Ah, que obrigada a agradeço. você. Obrigado. Ó, a gente se encontra na próxima segunda-feira aqui no Painel Regional. Eu espero você. Até lá.